Irmão, nós vamos continuar refletindo sobre o que cremos. O que nós cremos. Nesse mundo tão confuso, até mesmo dentro da nossa própria denominação, e alguns irmãos souberam do que aconteceu recentemente com um líder de uma determinada convenção batista, que se pronunciou de forma política a respeito de um candidato à presidência da República, dizendo que os evangélicos tinham que pedir perdão a ele. Isso acabou, graças a Deus, resultando na sua renúncia da presidência dessa convenção. Irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo num momento meio estranho, difícil da nossa nação, devido às eleições. Eu não vou dizer em quem você deve votar, mas também eu não posso entender que um líder denominacional ele possa falar em nome de uma denominação, em favor de um candidato qualquer, seja de direita ou de esquerda. Entende isso? Entende? Mas eu falei eu tenho a minha posição pessoal. Eu estou deixando isso gravado, porque isso vai ficar como uma postura minha perante esse fato, e eu acredito que seja a postura da igreja. A partir do momento que eu fui investido como pastor da igreja, todas as coisas que eu falar, eles vão representar a minha posição pessoal, obviamente, mas também como pastor. Então, se eu falar assim, a igreja deve apoiar tal candidato. Mas essa é a minha posição pessoal. Na verdade, eu não estou dizendo que a nossa igreja estaria apoiando determinado candidato. Não importa, entende? Onde eu quero chegar? Ainda mais que esse presidente, em nenhum momento, ele renunciou naquela reunião a sua posição de presidente de uma determinada convenção da nossa nação, convenção batista, né? Não foi a batista brasileira, não, foi uma convenção regional. Se ele tivesse dito, eu estou falando em meu nome, não em nome da convenção, ainda assim estaria errado, mas o prejuízo seria menor. Isso significa o seguinte: nós estamos vivendo tempos difíceis e ainda vai piorar mais ainda. A coisa não vai melhorar. Por isso que a gente precisa voltar de vez em quando e lembrar aquilo que nós cremos. No que cremos. Nós vamos pensar hoje sobre Deus Pai. O que nós, como batistas, cremos? O que diz a nossa declaração doutrinária a respeito da nossa crença no Deus Pai? Está entendendo? Você, como batista, você assinou embaixo dessa declaração doutrinária. Se você não crê nisso, você tem que deixar a denominação e vá para uma outra denominação que não creia dessa forma. E vai ser bênção lá, não tem problema. Mas enquanto batista, você assinou isso, né? E isso deve ser a base da sua crença. A respeito de Deus Pai, o que é a nossa declaração? Eu preparei até um PowerPointzinho, mas eu esqueci de trazer ali o pendrive para projetar, esqueci de colocar ali, mas a gente vai ter que agora confiar aqui na atenção dos irmãos. O que nós cremos? Em primeiro lugar, historicamente, Deus Pai
se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Deus se revelou a princípio como Deus Pai ao povo de Israel. Sim, irmãos, isso faz parte da revelação progressiva de Deus. Então, a princípio, ele se revelou como um Deus Pai ao povo de Israel. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro é Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Eita. Isaías capítulo 64, 8. O texto fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Também o texto de Mateus, isso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Nós vamos ver algumas passagens bíblicas, tá, irmãos? Conforme temos visto nesses, que a nossa declaração doutrinária se apoia na palavra do Senhor, né? Mateus capítulo 6, versículo 9. Fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está no céu. Deus se revelou como Pai. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Entende, irmãos? De quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E também Hebreus capítulo 12, versículo 9. Hebreus 12, 9, texto conhecido dos irmãos, que diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Irmãos, então Deus está se identificando como Pai. Deus se identificou como Pai inicialmente para a nação de Israel. Aí chega no Novo Testamento, o Novo Testamento continua apontando Deus como Pai. Certo, irmãos? Bem entendido isso? Em segundo lugar, Deus Pai é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Deus é Pai de quem? De Jesus. E Deus Pai enviou Jesus, o seu Filho, para vir a esse mundo, para fazer com que pecadores se tornassem filhos de Deus Pai por adoção. Ok? Muito bem. Vá comigo em Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Êxodo
capítulo 4. Essa Bíblia, ela está muito interessante. Você passa as páginas, ela passa em bloco. Êxodo 4, 22 e 23. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Israel é meu filho. Interessante que mais tarde, essa ideia vai ser repetida em Oséias, e depois, lá já nos evangelhos, essa figura vai ser usada da seguinte maneira, dizendo assim: de Israel chamei meu filho, perdão, do Egito chamei meu filho. Lembra-se dessa passagem? Já se referindo àquele episódio quando José e Maria fogem para o Egito, evitando a perseguição, que eles foram alertados por Deus, que eles seriam perseguidos, seriam presos, não é? Estavam procurando Herodes, queria matar a Jesus, e eles fugiram para o Egito. Então, do Egito chamei a meu filho. Ok? Isso foi usado no Novo Testamento, se referindo a Jesus. Entendido, irmãos? Mas a gente conhece a história e sabe que, lendo o Êxodo, que esse filho aqui era o próprio Israel. Porque do Egito, Deus libertou os hebreus. Então, do Egito eu chamei meu filho. Sim, e ele está falando, olha, liberta esse povo, porque esse é meu filho, é meu primogênito. Irmãos, essa figura da libertação, ou da saída, ou da vinda do povo hebreu do Egito, depois do processo de libertação de Deus, essa saída desse povo é uma figura do que aconteceu depois, quando o próprio profeta vai falar do Egito, chamei o meu filho, se referindo ao Cristo, porque Jesus, na verdade, é o Filho perfeito de Deus, que os hebreus não foram. Os hebreus falharam, os hebreus foram desobedientes, mas Jesus cumpriu toda a promessa. Então isso aqui está se referindo, está apontando para Cristo, na verdade, esse texto de Êxodo 4. Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. O texto fala assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Que filhos são esses que estão revoltados contra Deus, irmãos? Não é o povo hebreu? Não é Israel? Não são os israelitas que foram desobedientes? E o versículo 3 fala assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não atende. Aqui está se referindo à paternidade de Deus, mas relacionada ao povo hebreu. Também, Isaías 63, 16. Isaías 63, 16 diz assim: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, tu, Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Aqui Isaías está dizendo o seguinte: olha, apesar do povo não te reconhecer como Pai, tu és o nosso Pai, nós somos seus filhos. Aqui está falando de uma paternidade de Deus para com os seus filhos. E essa paternidade, ela vai ser confirmada
um pouco mais lá na frente, no próprio Evangelho de João. Nós somos adotados como filhos de Deus. Isaías está se reconhecendo aqui como filho de Deus. A nação não, mas nós sim. A nação tem sido rebelde, mas aqueles que são piedosos, buscam o Senhor, são filhos de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 9. Jeremias capítulo 31, versículo 9. O texto diz assim: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. De novo, Deus se identificando como pai. Mas será que todos são filhos de Deus? Observe que existe uma relação de paternidade com Israel. Observe que Isaías diz o seguinte: embora Israel, como nação, esteja rebelde, Deus continua sendo o nosso pai. Mas será que de fato todos são filhos de Deus? Aqueles que aceitam, o que a nossa declaração doutrinária diz? Aqueles que aceitam Jesus Cristo e nele creem, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Olha comigo o Salmo, o Salmo de número 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Olha o que Deus fala a respeito de Jesus. Esse é um salmo messiânico, conforme nós temos estudado às quartas-feiras, certo, irmãos? Salmo messiânico. Espero que os irmãos estejam vendo as pregações e os estudos que estamos postando no canal da igreja no YouTube. Salmo 2,7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está falando sobre quem aqui, irmãos? Quem é aqui? É sobre Cristo. Esse é um salmo messiânico, é um salmo profético. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, está falando de uma encarnação posterior de Cristo, quando ele viria a se tornar homem, ou até mesmo de uma origem na eternidade passada. Isso aqui é tão interessante que Jesus é tão antigo como Deus, né? Ou seja, quando Deus existiu, passou a existir, aliás, Deus passou a existir. Se você pensasse assim hipoteticamente, Jesus teria passado a existir. Mas Deus sempre existiu. E Jesus sempre existiu. Porque Deus e Cristo, aí pode significar isso, eles fazem parte de uma mesma essência. Logicamente, que aquele povo do princípio entendia muito bem que era Deus, mas existia uma dificuldade de entender que era Jesus, sim. Embora houvesse, lá em Gênesis 3, versículo 15, a promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Mas a compreensão de que esse seria o Cristo, ela vem ao longo das Escrituras. A promessa existia, mas ela vem ao longo das Escrituras. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3, 17. O texto diz assim: e eis uma voz do céu que dizia... O que dizia a voz, irmãos? Pode falar.
em quem tem muita alegria ou em quem me comprazo. Quem está falando isso? Deus dizendo isso. Este é meu filho amado. A quem Deus está se referindo? A Jesus. Deus está dizendo, esse é meu filho. Entende? Mais tarde, em Mateus capítulo, aí no livro de Mateus, só que no capítulo 17, versículo 5, quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no monte, depois foi designado o monte da transfiguração, veio uma nuvem luminosa e uma voz dos céus saiu dessa nuvem e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi, ou escutai-o. Entende? É uma confirmação de que Jesus é de fato o seu filho. Nós cremos nas três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas essa compreensão, irmãos, isso foi construída ao longo da revelação bíblica. E hoje nós estamos falando sobre o Deus Pai, e o Deus Pai está se referindo ao Deus Filho, já por duas vezes, em Mateus 3 e Mateus 17. Aí o texto bem conhecido de João capítulo 1, versículo 12, eu acredito que muitos conseguem dizer isso de cor, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Sim? Ah, pastor, então quem é de fato o filho de Deus? Aquele que crê no nome de Cristo. Quem não crê em Cristo, sinto muito dizer, não é filho de Deus. Foi até criado, mas não é filho não. Não tem um relacionamento paternal com Deus. Entende isso? Deus começou esse relacionamento de paternidade lá com Israel, mas isso foi estendido a todas as nações através de Cristo. Quem crê em Cristo faz parte desse Israel espiritual de Deus, que é a sua igreja. Leia ainda comigo o versículo 13 de João capítulo 1. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta a pessoa simplesmente nascer. Isso quer dizer que essa paternidade, essa filiação não é produzida simplesmente porque o homem deseja, ou por coisas que o homem faça, mas isso vem do próprio Deus, é geração de Deus, é Deus que faz isso. Lê comigo ainda Romanos capítulo 8, versículos, irmãos, eu estou lendo os textos da nossa declaração doutrinária, eu quero dizer isso e repetir isso, porque é isso que nós cremos, irmãos. Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. O texto bíblico diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. É tão claro isso, né? Aquele que não é filho de Deus não é guiado pelo Espírito de Deus. Não está nem aí para aquilo que Deus deseja para a sua vida. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba, Pai. O que significa Abba, Pai, irmãos? Pode falar. Paizinho ou querido Pai. Pai querido. É um relacionamento de intimidade. Aquele que recebe a Cristo, é guiado pelo Espírito de Deus, tem um relacionamento próximo, íntimo com o Pai. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e fica te falando: olha, você é filho de Deus. Sabe aquela hora em que você vai cometer algum deslize e lidar do pecado? Ou então comete o pecado por omissão e vem aquilo dizendo: olha, você é filho de Deus, você não pode fazer esse tipo de coisa porque você é filho de Deus. Entende? Quem que fala no seu coração? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Entende? Agora, se você foi batizado, se você já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não ouve essa voz do Espírito Santo no seu coração te conduzindo, te guiando, tem alguma coisa errada. De repente você precisa nascer de novo. Não é se batizar de novo, é nascer de novo, que é o mais importante, crer em Cristo. E o versículo 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros juntamente com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo está dizendo o seguinte: olha, acredite, você saiu de uma condição de condenado eternamente, numa situação de perdição, para ser colocado numa situação de glorificação. Você saiu numa situação de rebeldia contra Deus, de inimizade contra Deus. Agora, você diante de Deus tem o mesmo pé, vai ser tratado no mesmo pé de igualdade com o filho adotado. O filho adotado, irmãos, nas nossas leis, tem os mesmos direitos dos filhos biológicos, não é isso? Não é isso mesmo? E eu gosto sempre de lembrar uma coisa que o professor que trabalhamos juntos ali, que tem 2 filhos adotados, ele fala assim: eu acho muito legal isso, e eu repito isso, irmãos, me perdoem. Quando um pai homem, tem um filho, ele até pode ficar em dúvida se aquele filho é dele ou não, mas tem paternidade, tem testes, né, para comprovar a paternidade. Agora, quando você adota, você tem certeza absoluta que você é o pai, você não tem dúvida. Você foi lá, escolheu, botou o seu nome naquela criança, né? E agora você é declarado pai. Não tem dúvida alguma de que você é o pai dessa criança adotada. Deus nos adotou, irmãos. Não há dúvida no coração de Deus, também não pode haver dúvida no seu coração de que você é filho de Deus. E Deus vai te tratar com a mesma herança de Cristo. A Bíblia ensina que com Cristo nós reinaremos. Quando Cristo voltar, nós vamos aproveitar, gozar das delícias celestes da mesma forma como Cristo. Nós vamos estar ao lado de Cristo, desfrutando de tudo aquilo que é preparado para nós. Vai ainda comigo, por favor, em Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Ainda sobre a nossa filiação em Cristo. O texto diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou
enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és servo ou escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Irmão, que posição nós temos. Estou muito entristecido, estou abatido. Pense bem na sua posição em Cristo. Você é herdeiro de Deus. Não estou dizendo que você é o centro do coração de Jesus, não é? Nem o centro do coração de Deus. Eu estou dizendo que Deus te colocou numa posição de herdeiro espiritual das bênçãos celestes. Por fim, Hebreus capítulo 12. Vamos voltar lá em Hebreus 12. Versículos 6 a 11. Hebreus 12, versículos 6 a 11. Bom, se somos filhos de Deus, então nós seremos corrigidos por Deus, disciplinados por Deus. O texto diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aquele que não é disciplinado por Deus não é filho de Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Até o versículo 11. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, aqui os pais da carne, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para sermos santos. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, quando você é disciplinado por um pai, mesmo físico, terreno, você fica triste, mas depois você é abençoado, porque aquela disciplina que você recebeu do seu pai e de sua mãe vai desenvolver em você um caráter correto, justo. Da mesma forma, Deus nos disciplina para aproveitamento, para que tenhamos crescimento, para que tenhamos mais santidade perante Ele, e assim sermos mais abençoados por Ele. Sim, irmãos? Amém? Esse é o Deus Pai que nós aprendemos. Se Deus quiser, no próximo domingo pela manhã, nós estaremos vendo a doutrina sobre Deus Filho, tá? Sobre Deus Filho, tá bom? E numa outra oportunidade, Deus Espírito Santo. Então vimos aqui a primeira pessoa da Trindade. Amém? Perceberam como tem vários textos bíblicos se referindo a Deus Pai? É importante que o irmão entenda. Ok? Nós vamos orar e em seguida vamos encerrar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós voltarmos às nossas origens, à compreensão de doutrinas básicas, mas tremendamente importantes à nossa fé. Quem sabe nós vacilemos naquilo que justamente é o básico, e o quanto nós precisamos voltar aos primórdios, aos princípios,
para sermos fortalecidos, ó Pai, na nossa caminhada. Obrigado porque Tu és o nosso Pai. Obrigado porque através de Cristo somos considerados Seus filhos, fomos adotados por Ti como filhos. Obrigado por isso. E obrigado pelas bênçãos celestes que nos aguardam, justamente por sermos Teus filhos. Abençoa-nos, ó Pai, durante todo o decorrer desse dia, e que estejamos todos aqui mais uma vez às 18 horas para continuarmos nosso culto de celebração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.